Então, pessoal, a nossa aula de hoje, a nossa sexta aula, nós vamos abordar as angiospermas, tá bom? As angiospermas, elas são plantas especiais, né, podemos dizer assim. Nós podemos abordar ou comentar elas porque, como especiais, porque elas são importantíssimas, né? Não só como outras plantas também são, mas porque elas são fontes, né, ricas de alimento. Então, por meio das angiospermas, a gente tem a maioria dos alimentos que a gente utiliza no nosso cotidiano, certo? Por exemplo, desde aí do coco, como você está vendo na imagem, você viu a romã na foto anterior, a frutas, né, que, de modo geral, que a gente usa na nossa alimentação, e até grãos, né, que são de origem de plantas angiospermas, como arroz, feijão, né, milho e assim por diante. Então, a base alimentar do ser humano, em termos de vegetais, boa parte dela é contemplada por essas plantas. Então, elas são de grande importância para a alimentação, a segurança alimentar da humanidade. E aí a gente vai compreender o que é que elas têm de diferente das anteriores, entender como elas são estruturadas, tá bom? Então, as angiospermas, o termo angio quer dizer bolsa e esperma, semente. Gimnosperma, que eu falei na aula passada, gimnos é nu, é a semente nua. Aqui, angiosperma é a semente na bolsa, ou a semente encoberta, protegida. E quem é que vai fazer essa função de proteção? É o fruto, tá? Então, são plantas que têm fruto, né, que é a característica importantíssima. E as plantas que têm frutos têm flores, porque o fruto verdadeiro vem do desenvolvimento do ovário da flor. Então, é importante, né, salientar isso. E aí nós temos, né, um único grande filo, que é o Antófita, que vai ter todos os representantes, né, das angiospermas, né, laranjeira, feijoeira e assim por diante. Então, as angiospermas, elas acumulam, né, estruturas que as outras desenvolveram. Então, você tem plantas mais complexas, plantas que, assim como as anteriores, tinham vasos condutores, plantas que também têm sementes e plantas que agora têm fruto. Então, todas as outras, né, a gente pode dizer que elas não têm fruto. E, em comum com as angiospermas, a diferença dela vai ser isso. Porque a angiosperma ela tem semente e tem vaso condutor, assim como essa. Já as pteridófitas, né, não tem vaso condutor, então elas se diferem dessas duas. Além de não ter vaso condutor, nem tem semente nem fruto, diferindo da angiosperma. E quando a gente volta lá para a briófita, ela é ainda mais simples. Ela não tem fruto, ela não tem semente, ela não tem vaso condutor e, né, depende da água para a reprodução, assim como as pteridófitas. Então, perceba que a gente viu aqui estruturado em 4 grandes grupos vegetais, e o mais complexo, né, o que tem maior número de estruturas, são o grupo das angiospermas, tá bom? E as angiospermas, elas podem ser subdivididas em grandes grupos, por uma característica embrionária. E essa característica embrionária é o número de cotilédones. Então, existe. O que é o cotilédone? Quando você olha um embrião dentro de uma semente, por exemplo, quem já fez aquele experimento, né, clássico, de colocar um feijão para germinar lá no algodão, viu que quando o feijão ele vai germinando, ele emite duas folhas, uma folhazinha bem verde, assim meio enrugada.
Aquela folha ali, ela existe dentro da semente bem pequenininha. Aquela primeira folha a gente chama de cotilédone. Em algumas plantas, algumas sementes, aquilo ali está cheio de reserva de nutrientes, outras nem tanto. Mas aquelas duas folhinhas ali, elas são características básicas daquela planta. Existem plantas que só têm uma folha, e tem plantas que têm duas. As que têm uma folha são chamadas de monocotiledôneas. Mono quer dizer uma, cotiledônia vem de cotilédone. Então, monocotiledônia, tá bom? Então, acentozinho aqui está errado, tá? Circunflexo. Então, o milho é uma monocotiledônia. Só tem uma folha. Quando o milho ele vai germinando, vai emitir, vai emergir, podemos dizer assim, no solo, a gente vai ver apenas um cotilédone formado. Já o feijoeiro, como eu dei o exemplo, você vai ver dois cotilédones, tá? E isso se traduz em outras características básicas para cada um deles. E por que eu digo que o feijoeiro não é só dicotiledônia, é eudicotiledônia? O termo eu quer dizer verdadeiro, são as dicotiledônias de verdade. Porque existem as dicotiledônias basais, que é um grupo muito pequeno das angiospermas, em torno de 2% das espécies. Envolve, por exemplo, a magnólia, a vitória regi, a ata, a fruta do conde. Elas são plantas que têm os dois cotilédones, mas guardam semelhanças muito grandes com as monocotiledôneas. Então, elas têm essa distinção, elas são mais primitivas em alguns aspectos. Então, elas são classificadas um pouco à parte. Mas a gente vai focar nas monocotiledôneas e nas eudicotiledôneas. E aqui a gente vai ver as diferenças básicas entre elas, tá bom? Eu vou dar uma aumentada aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então, quando a gente olha para a raiz, uma monocotiledônia, fique pensando assim, pense no milho e no feijão, é o mais comum. Quando você pega a raiz de uma monocotiledônia, do milho, a raiz é fasciculada, é como se fosse uma cabeleira, bem distribuída. Quando você olha para a do feijoeiro, você vai ver que tem raízes laterais, mas tem uma que aprofunda no solo. É a raiz pivotante. Então, as dicotiledôneas, todas elas têm raiz pivotante. Já as monocotiledôneas têm raiz fasciculada. Outro aspecto também no caule é que as plantas monocotiledôneas, elas normalmente formam rizomas, são caules subterrâneos, ou formam o caule em forma de colmo, como a cana-de-açúcar, como o milho, né? Vai ter nós e ocorre acúmulo de matéria orgânica aqui, de reserva. Já no caso das dicotiledôneas, elas são normalmente lenhosas, né? Ou aparentemente, né, elas podem até ter uma aparência não lenhosa quando jovens, mas depois podem desenvolver. O feijão, por exemplo, você vai notar que à medida que ele vai desenvolvendo, a base dele, você vai ver que vai perdendo uma coloração esverdeada. As partes mais tenras têm ainda coloração verde, mas normalmente a base vai perdendo isso. E outras dicotiledôneas, isso vai ser mais notável. Como, por exemplo, se você pegar uma mangueira, você está ali ela crescendo, e você nota que quando ela é novinha, o caule é todo verde. Aí, à medida que ela vai desenvolvendo, fica todo marrom. Ou seja, forma uma camada, né, de proteção, tá bom? Então, normalmente, as dicotiledôneas têm a presença de uma estrutura de tronco, diferentemente no caso das monocotiledôneas, que é em forma de rizoma ou colmo. Outro aspecto também é que os vasos, né, o xilema e o floema,
No caso das monocotiledôneas, são irregulares, são distribuídas de uma forma um pouco irregular. Já nas monocotiledôneas, ocorre um feixe, e aí você tem a formação dos vasos em volta desse feixe, tá bom? Formando um círculo. Também a folha, você tem uma folha que tem uma bainha mais alongada e você tem... deixa eu abrir de novo aqui. Você tem nervuras paralelas. Já as bainhas, a outra, a bainha é quase, é bem reduzida, né? Encontro. E também você tem aí nervuras, né? Reticuladas. É como se fosse assim, nervuras na transversal, né? Não seria acompanhando essa nervura central, tá? Se você pegar uma folha de milho, você vai ver que tem uma nervura central e as outras acompanham, no mesmo sentido. Já uma planta, por exemplo, de feijão, você vai ver esse formato. Você vai ver uma nervura principal e as outras como se fosse saindo dela, se ramificando. Aqui também outro aspecto é a questão da flor. As flores de monocotiledôneas, né, por exemplo, milho, são flores, né, que têm 3 sépalas e 3 pétalas. Todas as monocotiledôneas têm esse padrão de trímeras, ou seja, 3 pétalas e 3 sépalas. Já no caso de cotiledôneas, você vai ter normalmente as pentâmeras, que são 5 sépalas, 5 pétalas, e em casos mais raros pode ter de 2 pétalas e 2 sépalas, e 4 pétalas e 4 sépalas, tá bom? E pode ter múltiplos disso, né? Então, se você tem 3 trímera, pode ter 6, pode ter 9, muito difícil, mas tem, pode ter algum caso. No caso das monocotiledôneas, sempre múltiplos de 5, ou 2 ou 4, tá? E na semente, desculpem aqui, na semente, a gente também tem outra diferença. Você vai ver o próprio cotilédone, né, bem reduzido aqui, ó, enquanto no feijão você vai ver aqui 2 cotilédones formados, tá bom? Que é o lado do feijão, tá certo? Algumas sementes, o cotilédone se apresenta como se fosse só uma folhinha bem interna, e outros ele é maior, tá bom? Então você tem aqui um embrião e aqui um cotilédone e outro, tá? No caso do milho, o cotilédone é só esse trechinho aqui, ó. Então, um cotilédone, 2 cotilédones. Perceba, quando eu falo monocotiledônea, automaticamente várias características estão acompanhando. Quando eu falo de cotiledônea, outras características existem, tá bom? E aí, falando da estrutura, né, importante, que é a flor, né? A flor, pessoal, ela, aqui essa representação, a gente pode ver que ela se conecta ao caule por meio de um pedúnculo, ela tem um receptáculo, certo? E sépalas. O que forma esse pedúnculo, essas sépalas e as próprias pétalas? E todas as estruturas da flor são folhas modificadas. Então, a flor é um conjunto de folhas modificadas. Então, você tem as sépalas, né, que vão estar formando a sua base, o cálice, o receptáculo. Você tem aí as pétalas, que normalmente têm tonalidades coloridas, né, para atrair, né, insetos, para polinização. No centro, você tem o que a gente chama de androceu, que vai ter o pistílio, né, o estilete, o estigma, e essa base aqui vai ter o ovário, e você tem os estames, né, que vai ser o filete e a antera. É na antera que vai acontecer aí a formação do grão de pólen.
E aí, ó, olhando mais de perto o androceu, né? O androceu, ele vai sempre estar no centro, tá? Então, se você olhar da ponta de uma flor para dentro, do centro para a ponta, ou seja, do centro para a periferia, você vai ter o androceu, né? Quer dizer, o gineceu, o androceu, a corola e o cálice. O gineceu, ginecologista, gino, quer dizer o quê? Mulher, feminino. Em volta do feminino, o feminino é no centro, gineceu, em volta do feminino é o androceu, né? Andro, vem de homem, tá? Então, você tem a corola e o cálice. Corola não é o carro, é o conjunto de pétalas, e o cálice é o conjunto de sépalas, tá bom? Então, o androceu, ele vai ser todo o conjunto de estames, né, que vai envolver os filetes e as anteras, tá? E cada antera dessa, se você cortar, você vai ver aqui dentro, ó, células que vão sofrer meiose e vão formar o grão de pólen. Então, aqui vai ser o microesporângio, né? Olha a gente falando de novo, micro, masculino. Micro, andro, se refere ao masculino, tá bom? E no caso da flor, a gente olha aqui que lá no estame, né, a produção dos microesporos, esporos e o gametófito masculino. Então, a célula mãe vai sofrer meiose, vai formar os microesporos, esse microesporo vai, né, sofrer mitose e formar o grão de pólen, tá bom? E dentro do grão de pólen, você vai ter uma célula generativa que vai formar o gameta masculino, tá? E a célula vegetativa vai formar o tubo polínico. No caso da reprodução, né, cada microesporo ele origina um grão de pólen. E esse grão de pólen vai ter aqui a formação do gameta masculino. Lembrando, o grão de pólen, né, ele é a estrutura reprodutiva masculina. Né? Ele está onde? Na antera. E a antera faz parte do estame junto com o filete. E todo o conjunto de filetes ali, de estames, vão ser formados aí o androceu, o conjunto reprodutivo masculino. Então, se você lembrar daquela flor bem conhecida de papoula, né, chamada hibisco também, aquela estruturazinha, aquela parte em volta do centro, que tem o grão de pólen, que você pega ali e fica com a mão, com grãos amarelos na mão, aquilo ali é o androceu. E no centro você vai ver que tem uma estruturazinha mais afilada e tem saídas, né, pistilos, e na ponta é como se tivesse um grude, uma babinha. Aquilo ali, aquela babinha é para quê? Quando o grão de pólen bater ali, colar. E aí começar a ver o crescimento do tubo polínico, tá bom? Para fazer a fecundação. O gineceu, pessoal, ele vai ser também formado de folhas modificadas, e aí, dependendo do número de folhas que são utilizadas, né, que essas folhas a gente chama de carpelos, você vai ter monocarpelar, dicarpelar, tricarpelar, e aí você vai ter o agrupamento das plantas, né? E a união aí das sementes ou não, dentro de cada carpelo desse, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. E aí, esse gineceu, ele é formado pelo pistilo, que é toda a estrutura, que aí vai ser decomposto em ovário, que é a parte que vai crescer para dar origem ao fruto,
o estilete e o estigma, tá? Um ponto também importante, né, para a gente observar, é como é que vai haver a formação, né, dessa estrutura, né? Então, aqui, ó, dentro do pistilo, você tem o ovário, né, a camada mais externa, e dentro você vai ter o óvulo. O óvulo é isso aqui, tá? Mas o óvulo, enquanto a gente fala de óvulo feminino na mulher e é o gameta feminino, o óvulo na planta não é o gameta feminino. É uma estrutura que vai formar a semente. E aí, nesse óvulo, você vai ter células que vão dar origem ao tegumento da semente, tudo, e vai ter uma célula mãe 2N, que vai sofrer meiose, que isso aqui a gente chama de ou megaesporo, mega feminino. 3 vão degenerar, vai formar um único megaesporo, esse megaesporo vai sofrer mitoses e vai formar essas estruturas aqui. Quais são essas estruturas? Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ver. Essas estruturas vão ser as células guardas, as células companheiras aqui, vai ter a osfera, você vai ter os núcleos polares e as antípodas, tá? Então, o embrião mesmo vai ser originado da osfera, ou seja, uma célula espermática que vem do grão de pólen vai entrar e vai se unir aqui à osfera. E outro vai se unir aos núcleos polares para formar o endosperma, tá? Que algumas sementes é bem grande e outros é quase nada. Então você tem aqui até melhor para vocês verem, ó, antípodas, núcleos polares, essas células companheiras que a gente também chama de sinégides, a osfera e o saco embrionário, que é toda essa estrutura aqui, tá? Então, isso aqui, pessoal, vai dar origem a uma semente. E o fruto vai ser originado pelo ovário, tá? Pegando o exemplo da mulher, nós temos aí o ovário e o óvulo, né? O óvulo na mulher é o gameta, ou seja, vai dar origem ao bebê. Aqui já é diferente, vai dar origem à semente. E o ovário da mulher continua na mulher, quando o bebê nasce. Não altera nada. Já na flor, esse ovário ele cresce, ele incha, se modifica e forma o fruto, tá? Então, são estruturas, só para a gente fazer uma conexão entre plantas e animais, mas são distintos, tá? E aí, o que é a fecundação, né? A formação da semente? É exatamente o encontro, né, do grão de pólen que vai acontecer aí com a parte feminina. E como é que vai acontecer esse processo de fecundação? Isso pode ser por meio do vento, dos insetos, das aves, né, que vão levar o grão de pólen de uma flor para outra ou para a mesma flor. Morcegos também podem participar do processo de polinização. Então, a polinização é simplesmente levar o grão de pólen de uma flor, uma estrutura, para a parte feminina, ou o mega esporângio. Agora, a fecundação, ela vai um pouco além. Vou ampliar aqui para vocês verem. O grão de pólen cai, aqui, ó, no estigma, ele vai formar o tubo polínico, ele vai alcançar aqui o saco embrionário, né? Esse núcleo do tubo, né, ela vai degenerar, esses núcleos espermáticos vão entrar por meio da sinestes, um vai se encaminhar para os núcleos polares, onde vai formar o endosperma, que é 3N, e outro núcleo vai se fundir à fecundação, à osfera, né? E vai formar aqui o embrião. Então, você tem o zigoto sendo formado e o endosperma aqui. Então, essas células elas vão
sofrer mitoses e vão formar, dar origem aqui, né, a estrutura da semente. E aí, para deixar mais simples, a gente tem que lembrar o quê? Que os núcleos espermáticos, né, junto com a osfera, núcleo espermático é o gameta masculino, a osfera é o gameta feminino, vão formar um embrião na semente. O núcleo espermático, que é um gameta masculino, junto com os núcleos polares, que são estruturas do saco embrionário feminino, vão formar um endospermo, que é uma estrutura de reserva, tá? Para o embrião. O embrião, pessoal, vai ser formado, vai constar de uma radícula. A gente pode observar aqui, ó, vou ampliar aqui para vocês verem melhor. O processo novamente, ó, a flor, meiose, forma aqui o grão de pólen, a fecundação, que eu mostrei agora, tá? E aqui você vai ver o embrião se dividir, multiplicar-se em questão de células, tá? Vai formar aqui o embrião, e aqui o embrião dentro da semente. Vai ter um tegumento, o embrião vai ter aqui uma ponta, que a gente chama de radícula, um cauloide, e você vai ter as duas estruturas, parece uma flor, folha, né? Que essa estruturazinha aqui são os cotilédones. Aqui eu estou diante de uma dicotiledônea, tá bom? E aí, essa semente, quando ela germinar, ela vai dar origem a uma planta, que vai depois, quando estiver madura, poder formar flor. Lembrando, pessoal, que algumas plantas, elas levam um tempo curto para poder crescer, desenvolver e formar flor, e outras demoram muito. Por exemplo, tem plantas que, para poder florar pela primeira vez, demoram 5 anos ou mais. Né? Enquanto outras, em um mês, já está florando, tá? E produzindo. Então, aqui, ó, a gente pode observar agora a questão da formação do fruto, tá? A gente olhar aqui, você tem o processo de germinação. Na hora que ocorre a fecundação, ocorre uma mudança hormonal na flor. Uma parte, a semente vai ser formada, e a formação da semente, estou diante aqui de um pêssego, né? Você vai ter o início do crescimento do ovário. E o ovário, ele vai formar o fruto que vai proteger essa semente. Só abordando aqui essa questão de polinização e dispersão dos frutos, a polinização ela pode ser por anemofilia, que é o vento, entomofilia, no caso aqui, olha como essa abelha está impregnada de grão de pólen, a ornitofilia, que são os pássaros fazendo fecundação, por exemplo, um beija-flor, e a quiropterofilia, que no caso é os morcegos. No caso da dispersão dos frutos, você tem a zoocoria, zoor quer dizer animal zoológico, por exemplo, zoocoria, ou seja, animais, inclusive a gente, vou lá, pego a maçã, como, jogo ali no cantinho da área, vai, germina e cresce, ou como aqui, chupo minha manga, solto debaixo da árvore da manga, quando dá fé, forma uma mangueira. Então, isso é a dispersão de frutos. E também tem a anemocoria, no caso é o vento, por exemplo, que a gente pode ver um dente de leão. Aqui são os frutos do dente de leão. Quando bate o vento, dispersa, e aí vai cair, onde ele cair, vai, né, a semente poder germinar e formar uma nova planta. E também a hidrocoria, é muito comum com coqueiro. Né? O coqueiro é uma planta de litoral, né, ele forma lá o seu fruto, quando ele está muito, muito maduro, cai, seca, ele fica super leve. Quando ele está verde, ele não boia, mas quando ele está seco, ele boia. Então a água pode pegar e levar esse fruto para um local distante da costa, e aí ele vai fazer isso aqui, ó, vai germinar, vai formar uma nova planta de coqueiro. Isso é comum em outras palmeiras também, tá? E outras plantas também. Tem plantas, por exemplo, que os frutos caem no rio, os peixes vão lá, comem, né? E depois vão defecar mais adiante, soltando a semente e vão fertilizando aí, formando novas plantas em volta do leito do rio. Também pode ter a participação tanto da água junto com os animais.
E aí, pessoal, com respeito à formação do fruto, é importante também a gente perceber o seguinte, que a polinização, ela ocorre e logo em seguida vai ocorrer uma dupla fecundação. E o desenvolvimento do ovário, ele vai, né, ser estimulado pela fecundação lá do óvulo, tá? Fecundado. Então, os frutos, todo fruto, ele é de origem, ele é formado pelo crescimento do ovário. Então, vou ampliar aqui para vocês. No caso da maçã, você tem 2 carpelos, né? Aí você tem aqui, ó, o ovário. Você tem a parte externa vai dar origem ao epicarpo, o meio vai formar o mesocarpo, que é a parte carnosa que a gente come, e a pontinha aqui vai formar o endocarpo, que vai ficar em volta, né, dos carpelos, né, que são a estrutura de onde vai haver a formação das sementes, tá? Onde tem lá as estruturazinhas do mega esporângio, né? Então, cada semente aqui, né, você tem a semente fecundada, sendo formada, ocorre a fecundação, a semente vai formar, e ao desencadear a formação da semente, também desencadeia a formação do fruto. Então, esse é o fruto verdadeiro, aqui é o exemplo da maçã. Mas existem frutos que são um pouco diferentes. Como assim? Caju. O caju, pessoal, o fruto realmente do caju é o que está em volta da castanha. É a castanha do caju que a gente chama, certo? A castanha, aquela parte cinza, é o fruto. Você torre e tira a semente de dentro, a amêndoa que come a castanha depois. Mas aquela parte que você joga, aquela casca que você joga depois de queimar para tirar a castanha, aquilo é o fruto. E o que é o caju? A parte que você come, aquela parte amarelinha, vermelhinha, que você come, aquilo é um pseudofruto. No caso do caju, ocorre o desenvolvimento do pedúnculo. Então, quando o pedúnculo ele se desenvolve e não o ovário, né, isso aqui é o pseudofruto. Mas no caso do caju, os dois desenvolvem. Só que a parte comestível é pedúnculo. Muitos frutos não têm desenvolvimento do pedúnculo. Você pode ver aqui, ó, o pedúnculo aqui da maçã. Esse cabinho aqui, ó. Você vai comer ele, você tira, você não come, tá? Já do caju, você come. Existem também os frutos chamados patenocárpicos. São frutos que não têm semente, né? Mas mesmo não tendo semente, eles desenvolvem. A bananeira, por exemplo, a banana, as espécies mais selvagens têm semente, banana com semente. Mas a banana que a gente come, a comercial, que a gente costuma comer, ela não tem semente. Mas você vai, quando você está comendo, você não vê umas pontuações pretas dentro da banana? Aquilo ali são os óvulos que não foram fecundados, né? São óvulos abortados. Mas a planta, ela consegue sofrer ali questão de mudanças hormonais e estimular, independente da fecundação, a formação do fruto. E isso também tem sido feito, por exemplo, na banana natural, né? Na uva foi desenvolvido isso, né, estimulado isso para desenvolver uva sem semente. E hoje se tem uva naturalmente formando frutos sem semente. E a gente compra facilmente aí no supermercado uvas sem semente. Então, isso aí a gente chama de frutos patenocárpicos. Independente da formação da semente, o fruto forma. Existem frutos também que são um pouco diferentes. Você vai comer o feijão. Feijão é a semente. E o que é o fruto do feijão? É a vagem. Então, aquela vagem, né, que você pode comer a vagem verde, por exemplo, está comendo o fruto do feijoeiro. Tá?
e a semente é o feijão. E aí você nota que, assim como as flores, né, os frutos têm cores, são chamativos, têm sabores agradáveis. Isso é para estimular os animais a comerem e dispersarem as sementes, tá? E é muito importante a gente perceber essa questão da natureza, né? Tanto para a polinização, quanto também depois da frutificação, o estímulo da perpetuação da espécie. E aí, pessoal, para a gente fechar, a gente falar aqui rapidamente de germinação, mostrando aqui o feijão e o milho, ó, o coleóptero, exatamente o desenvolvimento do cotiledon do milho, e aqui, ó, você vai ver a germinação, o gancho, ó, 2 cotilédones, aqui os cotilédones que vão secar, e a primeira folha verdadeira. Então, essa estruturazinha aqui, que é o que eu chamo de cotilédon, que está dentro da semente, tá? Aí você vai ver as raízes adventícias, monocotiledônia, raiz pivotante aqui, ó, sendo formada, que é uma dicotiledônia, tá bom? Algumas sementes, elas têm dormência, ou seja, elas passam um bom tempo sem germinar, precisam de água para poder iniciar a germinação, outras precisam receber o frio, ou passar pelo trato intestinal de um animal para conseguir, né, estimular assim a germinação, tá bom? Não vou, tem muitas coisas aqui para falar disso aqui, mas o nosso tempo ele é curto para tanta informação sobre plantas, né? Então vou pegando aqui as pontos mais importantes. E aqui, pessoal, no desenvolvimento da planta é importante saber que as plantas elas crescem nos meristemas, que tem meristemas apicais nas pontas das raízes, nas pontas das folhas e os laterais, que é aqui nas laterais aqui do caule. E esses locais, eles vão dar origem, né, a todas as estruturas que vão se formar, folhas, tudo na planta, flores, tá? E também existe, cortando aqui o caule, você vai ter os meristemas também, que vão dar origem ao xilema e floema, que vai ser o o câmbio, né, que no caso vascular, que vai dar origem aí ao proxilema e o floema, tá? E aí você pode ver aqui uma foto mostrando o crescimento tanto na raiz como na parte aérea, aqui, ó. E aqui você vai ver, vai formar como se fosse folhas em miniaturas e elas vão crescendo. Então, o crescimento vegetal, né, ele vai sendo, né, focado aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, parar aqui, deixar que a planta não cresça mais em altura, eu posso cortar aqui. E aí eu estou estimulando essas outras gemas a se espalhar, a crescer e formar a copa. Então, isso é uma forma, por exemplo, de você manipular a altura de uma planta. Tá? Também você pode cortar as pontas das raízes, é o que usa a técnica do bonsai, para fazer as plantas ficarem pequenininhas, miniatura. Cortar sempre, tá? Tirando essas estruturas aqui. E aí os tecidos, né? Na raiz você tem estrutura de pelos, de absorção, você tem o floema, o xilema, que são responsáveis pela transmissão das seivas. Esses pelos são estruturas para poder captar água e sais minerais. Você tem no caule a formação da casca e do suber. O suber é uma estrutura de proteção que pode ser usado pelo ser humano para formar, por exemplo, fazer as rolhas de garrafa de vinho, por exemplo. Também a folha, você tem o sistema de vasos, você tem aqui o parênquima, e você tem as células que vão ter os cloroplastos para poder fazer a fotossíntese, né? Então você tem o parênquima, né, espalhado, rico em cloroplasto. Você tem o epiderme superior, que vai ter aqui os estômatos, que são células que se abrem para haver tanta transpiração da planta, como também absorver gás carbônico do ambiente para dentro da folha, para assim poder captar gás carbônico e assim fazer a fotossíntese, tá? Então são tecidos básicos aí das plantas.